E olha o que diz o verso 4. Depois disso aconteceu que Sansão se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Pela primeira vez em toda a história de Sansão e em todos os relacionamentos contados que Sansão teve, pela primeira vez aparece a palavra amou. A melhor tradução para esse verbo afeiçoar aqui é amar. Sansão parece que agora encontrou o grande amor da sua vida. Quem é essa mulher? Ela é do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Vamos lá? Volta alguns capítulos e você vai ver o quê? Uma mulher que não é do povo de Deus. Percebam os mesmos problemas se repetindo. Ele amou essa mulher. E ele não somente amou, como ele o quê? Ele viu, ele amou e ele pegou. O texto continua dizendo o seguinte, que quando os gazitas viram que Sansão tinha se apaixonado por uma mulher chamada Dalila, esses homens que o texto diz que são os príncipes dos filisteus, provavelmente, irmãos, são 3 príncipes que compunham a Filistéia. 3 príncipes ricos. Esses 3 príncipes percebem isso, chamam essa mulher e falam o seguinte para ela: Dalila, nós queremos pegar Sansão e a sua missão é persuadir ele para que ele seja pego por nós. O texto diz: persuade-o e vem em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugar. A motivação desses homens é o quê? Pegar Sansão. Mas vamos lá. Como que esses homens convenceram Dalila a participar desse plano? Finalzinho do verso 5. Te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Olha, Dalila, vem cá. Nós queremos pegar Sansão. Descobre qual que é o problema dele e nós vamos pagar para você algo em torno de 1.100 ciclos de prata. Muito difícil trazer isso para a gente hoje, mas cada um daria algo em torno de alguns milhões de reais. Não era um negocinho assim, vou dar 100 mil, 200 mil, 300 mil, não. Pelo menos cada um iria dar mais de 5 milhões para Dalila. Além disso, fazer parte do plano de pegar e prender o maior dos inimigos dos filisteus, daria para Dalila uma outra coisa: fama. O que é que essa mulher faz? Olha o verso 6. Sansão, vem cá. Me diz uma coisa. Em que consiste a tua grande força? E com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar? Ela topa. E ela simplesmente chega para o seu marido e fala assim: olha, Sansão, me diz uma coisa. Como que eu faço para poder te prender? De onde vem a tua força? Agora, irmãos, até quase o final do capítulo 16, nós temos algumas conversas entre Dalila e Sansão. Primeiro ela faz a proposta, que é essa. Ela pergunta para ele: como que eu faço para te prender? Versículo 7, a resposta de Sansão: se você me amarrar com tendões frescos, ainda não secos, isso me enfraquecerá e eu serei como qualquer outro homem. Ok, ela vai lá, arruma 7 tendões, amarra esse homem e simplesmente diz para ele: Sansão, Sansão, tem homens filisteus aqui. Sansão, possuído de força, quebra esses tendões,
e mata os filisteus. Olha o verso 10. Qual é a resposta de Dalila ao plano que não deu certo? Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com o que poderia ser amarrado. Vamos lá? Ele responde para Dalila uma mentira. O plano de Dalila não funciona. Dalila responde como? Você zombou de mim. Você me contou mentira. Como o meu marido mente para mim. Você está brincando comigo. Agora, me fala o que é de fato. Versículo 11. Sansão responde: se você me amarrar com cordas novas, então não é mais os tendões, agora é a corda nova. Com que se não te fez obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer homem. O que é que Dalila faz? Compra as cordas, amarra Sansão. E aí a minha pequena interpretação e questionamento ao texto é a seguinte: irmãos, como é que eu falo para minha mulher que possivelmente a minha fraqueza é estar amarrado com cordas novas e eu deixo a minha mulher me amarrar? Nós estamos falando de um homem forte. Será por isso que Sansão tinha cabeça de feijão? Não é possível. Será que Sansão não percebe que essa mulher quer fazer alguma coisa ruim com ele? Esse é um dos grandes questionamentos dos estudiosos desse livro, porque sinceramente não dá para entender. Ela vai lá, amarra ele, ele sai, usa as mesmas coisas, mas olha como Dalila repete a sua frase no verso 13. Até agora tu tens zombado de mim, tu tens me contado mentiras. Sansão responde: se você tecer as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia e as firmarem com pino tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Aí olha o que acontece: enquanto ele dorme, ela toma as 7 tranças e as teceu, as fixou um pino de tear e disse-lhes: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Sansão desperta, arranca o pino e a urdidura da teia. De novo, não deu certo. Mas agora, Dalila responde de outro jeito. Olha como Dalila responde no verso 15. E eu me lembro que quando eu falei sobre essa mesma coisa, algumas semanas atrás, eu me lembro até que foi o presbítero Eliomax que fez a liturgia. E ele estava sentado bem aqui, né? E eu falei bem assim: imagina, Eliomax, se a Cris usa desse artifício hoje. Olha o artifício que ela usa. Como você diz que me ama, se você não conta isso para mim? Você não me ama. Você não está comigo no teu coração. Tática utilizada só lá naquela época. Né? Só lá. Você não me ama. Você não comprou aquela bolsa. Você não me ama. Você não trouxe um sorvete para mim. Você viajou, foi para... Esse final de semana a gente vai para Jaru, para a conferência missionária que vai ter lá em Jaru. Vai um grupinho aqui da Secretaria de Missões, nós vamos para lá. Esse final de semana. Você foi lá e não trouxe nenhum... Eu não sei nem o que tem daqui para Jaru no meio do caminho. Um pastel. Você foi no caminho, você nem lembrou de mim. Você não me ama. Continua o verso 15. Já 3 vezes zombaste de mim e não me declaraste em que consiste a tua grande força. 3 vezes você zomba de mim, você não conta as coisas para mim. Graças a Deus isso só acontece com Dalila.
Mas o verso 16 começa com um verbo importantíssimo. Um verbo que Sansão não aguenta. Sansão odeia ser importunado. A mesma coisa que aconteceu lá na primeira história. O mesmo verbo, a mesma tradução. Quando essa mulher começou a importunar todos os dias com as suas palavras, e o molestou, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Quando essa mulher começou, entre aspas, a encher o saco, todo dia, a alma dele tomou conta, uma impaciência de matar. Vamos lá? O Miguel está ali. Daqui a pouco o Miguel vai aprender a pedir. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê. E ele vai importunar todos os dias. Mas com certeza vocês não cederão, né? Olha o verso 17. Descobriu-lhe todo o coração, ou seja, ele tirou a sua armadura e contou para sua mulher o seguinte: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, e se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Está vendo como é? Ele não aguenta ser importunado. E toda vez que ele é importunado, ele nega sua identidade. Porque ele não aguenta. Ele é fraco emocionalmente. Sua sabedoria é do tamanho de um feijão. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais essa vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram até a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dinheiro. Lembra disso? Dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e aí volta de novo. Eu não consigo entender isso aqui. Como é que um homem, depois de contar o seu grande segredo, dorme no colo? Eu não consigo entender. Mais para frente eu vou falar que eu consigo entender. Ela deita no seu colo, e o texto diz que ela chama um homem, manda rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o que é que Sansão pensou? Isso já me aconteceu de novo. Eu posso flertar com o pecado tranquilo. As consequências não chegam, não. É tranquilo. Ah, é? Olha o que aconteceu no verso 20. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes. Já saí 4 vezes. Já escapei dessa sentença 4 vezes. Por que eu não vou escapar agora? Sansão, sua vez chegou. E ele diz, e o texto diz: porque ele não sabia ainda
que já o Senhor se tinha retirado dele. Negociou a identidade. Qual a identidade? De Nazireu. Tem pelo menos 3 características do Nazireu. Primeiro, ele não podia tomar bebidas alcoólicas ou fermentadas. Lá no comecinho nós vimos Sansão pelo menos em duas cenas. O texto não fala que ele bebeu. Mas o que é que Sansão está fazendo em uma vinícola e está fazendo em uma festa com grande bebedice? Segundo, ele não podia tocar em cadáveres. Sansão, com a sua metodologia de vida, eu vejo, eu quero, eu pego, ele olha um mel delicioso dentro da carne do leão que ele matou. E como ele vê, como ele quer, ele pega, ele foi lá e pegou na carcaça do leão, no cadáver do leão. E a última quebra de Sansão é os seus cabelos. Quando Sansão quebra o último aspecto de sua identidade, o texto claramente aponta que o Senhor, no versículo 20, se retirou dele. Sai. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam o moinho num cárcere. É muito interessante isso aqui. 2 aspectos. Primeiro deles, o significado do nome Sansão, filho do Deus Sol. Sansão agora perde sua identidade quando seus olhos são furados, porque agora ele não vê mais a luz do dia. Além disso, Dalila significa ou lua ou noite. Provavelmente alguma coisa como escuridão. Olha que interessante. Luz e trevas resolveram se casar. E é interessante que a luz parece que perdeu, né? Luz e trevas resolvem se casar. E agora aquele que tinha a luz teve seus olhos vazados e agora vive em sua escuridão. Sansão foi amarrado. Mas, como eu acredito num Deus gracioso, você me pergunta, pastor, será que tem graça nesse texto? Onde está a salvação, a redenção nesse texto? Versículo 22. Olha o que diz o versículo 22. E o cabelo da sua cabeça, logo, vou repetir, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Deus tinha um pacto com Sansão. Ele era nazireu do Senhor. E por mais que tivesse pecado, por mais que tivesse se distanciado do Senhor, o Senhor não tirou a sua graça de Sansão. Imediatamente depois de sua irresponsabilidade, o Senhor faz seus cabelos crescer logo, de novo, porque o plano que Deus tem para Sansão não é de morte, mas é de vida. E nós vamos ver na próxima pregação como que esses cabelos foram importantíssimos para a libertação do povo de Deus da mão dos filisteus. A história do escolhido de Deus não é uma história que acaba em morte, em prisão, mas é uma história que acaba em redenção, em libertação e em missão de um povo. Será mesmo, meus irmãos, que nós estamos falando de Sansão? Será que esse texto não aponta para o nosso grande libertador, que em um determinado momento de sua vida teve os seus olhos cegados na cruz do Calvário?
em que aquele que dizia que era luz, por 3 dias viveu na escuridão de uma cruz? O texto é sobre graça. O texto é sobre o poder de Deus em tirar dos mortos aquele que vive. Aplicação. Primeiro, o título do sermão é Comportamento, Padrão do Coração. Esse é o título do sermão. Fiz agorinha ali, por isso que eu me confundo. Primeira aplicação. Eu podia chegar aqui e falar bem assim, não seja como Sansão, né? Olha, Sansão, repete aí a música de novo. Fortão, como é? O fortão do cabelão, mas que tinha cabeça de um feijão. Primeiro, observe, veja, se atente, procure os padrões de comportamentos do seu coração. Vamos lá? O padrão do comportamento de Sansão. Vi, quis, peguei. Isso se repete várias vezes na história de Sansão. Comportamento. Vamos olhar para Dalila? Olha o padrão de comportamento de Dalila. Toda vez que Sansão estava liberto, o que é que Dalila faz? Dalila zomba, Dalila diz, meu Deus, você não me ama, você mente para mim. Padrão de comportamento. Deixa eu contar um negócio para vocês. Todos nós temos padrão de comportamento. Quer ver? Vou dar um exemplo. Amanhã, pegar o exemplo do Leandro aqui. O Leandro nem trabalha dessa maneira. Mas amanhã tem uma operação lá no presídio que o Leandro tem que pegar alguma coisa importante que esteja lá dentro, que está na mão dos presidiários. É presidiário que chama? É, né? Pode ser também, né? Dos detentos, sei lá. Leandro vai lá, consegue fazer um negócio fantástico, consegue pegar aquilo lá. Os colegas olham para Leandro e falam assim, Leandro, parabéns, como você foi fundamental. O chefe do Leandro chega e fala assim, Leandro, parabéns, sei o que, papapá. Leandro cheio de si, chega em casa, a pilha da louça tá um monte de louça. Pô, cara, ei, pai, tá na moral. Pô, lavar louça? Cara, peguei um bandidão agora, cara. Eu vou lavar louça? Vou nada. Samara que se vire. Padrão de comportamento. Tem gente que se frustra e de madrugada vai para a geladeira afogar as mágoas. Tem gente que quando está assim, nossa, eu estou muito feliz, vai lá na internet, abre o computador e compra um monte de coisa numa tal de Shein, AliExpress, Amazon, sei lá o quê. Eu mereço. Pastor, e o seu padrão de comportamento? Irmão, eu saio daqui. Vocês não sabem a ansiedade que eu fico de sentar no meu sofá e olhar para a minha televisão e assistir aquele vídeo que sai todo domingo do Get Outside. É. Qual que é o seu padrão? Qual que é o padrão de comportamento da Saruê, do Elias, do Mark, da Aline, do Felipe e da Ana Paula, quando os filhos começam a pedir? Qual que é o padrão de comportamento? E, inclusive, deixa eu contar uma coisa para vocês. Se tem alguém bom de perceber o seu padrão de comportamento, pergunte para o seu filho.
Ele sabe. Toda vez que o bebê chora no berço, ele sabe que alguém vai chegar lá, né? Vai chegar. Segunda aplicação. Os padrões de comportamento revelam o que está no nosso coração. Quer ver? Sabe por que Sansão vê, quer e pega? Porque ele é apaixonado por sexo. Isso é o que move a vida dele. Como é que em 5 capítulos de um livro, em 3 capítulos, em 5 capítulos nós vemos 3 mulheres? Sexo. O que é que ele queria com Dalila? Sexo. Por que Sansão cai na conversa de Dalila? Sexo. É isso. Vamos falar de Dalila? O que é que está no coração de Dalila? Dinheiro. É isso mesmo. O comportamento dela de ficar, tu me zombou, tu disseste mentira para mim, você não me ama mais, e ficar importunando ele era por quê? Porque ela queria o quê? Os milhões que os príncipes tinham o quê? Prometido para ela. É isso mesmo. Persuadida pelo dinheiro. É isso mesmo. E nós? E nós? O que é que está no nosso coração? O Edmilson está em casa. Viu, Edmilson? De boa. Os teus meninos, você deu férias para os meninos, foi? De boa em casa, sem os meninos. Edmilson está lá, tranquilo. Os meninos estão de férias, está ele e a Ilza. E eles começam a conversar para onde será as próximas férias. Ilza, depois, onde será as próximas férias? E o Edmilson, quem conhece o Edmilson já sabe a resposta dele, né? Para que férias? Gastar com isso? Não. Para quê? Ilza fala, pô, vamos para a praia. Comemorar, quantos anos de casado? 22. Ó. E começa a conversar. Do nada Edmilson perde a cabeça. Do nada o Edmilson começa a perder no argumento. Perde a cabeça. E o Edmilson começa, não dá para falar com você. Não dá para falar com você, parece que você é insensível, parece que você não percebe a nossa situação financeira, não sei o quê, e começa... O que está no coração do Edmilson? Soberba, orgulho, ira. O que é que está no teu coração? É muito fácil a gente olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, como ela é mesquinha. Mas ela é mesquinha por quê? Nossa, como o seminarista Jairo é violento. Totalmente o contrário, né? Como o seminarista Jairo é violento. Por que ele é violento? Porque as coisas que estão no coração do Jairo se expressam com violência. Por quê? O que é que está no coração do Jairo? Eu, quando viajo, eu amo tanto viajar, meu coração por viagem. E aí, quando está chegando perto do dia de viajar, um negócio que eu gosto tanto, mas eu começo a ficar irritado. Por quê? Porque eu amo tanto aquilo que eu quero que seja do meu jeito. Eu mereço essas férias. Qual que é o problema do meu coração? Orgulho. Deixa eu contar uma coisa para você. É importantíssimo você observar os seus comportamentos.
Mas é importantíssimo você perceber o porquê que você se comporta desse jeito. Por que que você é tão reclamão? Reclama de tudo. Porque você é cheio de si, só você está certo. A pessoa fala, não, essa pessoa é crítica. Crítica nada, isso é pecado. Nada está bom. Não tem igreja boa, não tem pastor bom, não tem presbítero bom, não tem nada bom. Só ele é bom. Cheio de si, idolatria a si mesmo. Agora, legal, pastor, você já falou sobre comportamento, você falou sobre a motivação desses comportamentos, mas me diz aí como que resolve. Essa é uma boa pergunta. Primeira atitude que você precisa ter para resolver isso. Procura na Bíblia o que ela diz sobre isso que motiva o seu comportamento. O que a Bíblia diz sobre dinheiro? Se o Edmilson não quer viajar, não quer ter um tempo em família e tal, porque ele não quer gastar dinheiro, será por quê? Será porque que o Edmilson não está confiando na provisão de Deus? O que a Bíblia diz sobre provisão? Edmilson perde a cabeça em casa, não consegue ser contrariado nas opiniões. O que a Bíblia diz sobre o outro? O que a Bíblia diz sobre o outro? O que diz lá em Filipenses? Tomai o outro maior ou superior que a nós mesmos. E aí? A gente faz? Não, né? Segunda coisa. Reconheci meu comportamento, reconheci a motivação do meu coração, fui para a palavra de Deus. A segunda atitude, sabe o que é? Aceitar o perdão divino. Sabe o que é aceitar o perdão divino? Aceitar o perdão divino é entender que Deus está sempre pronto a perdoar. Como assim? Você errou. Isso mesmo. Você foi egóico. Você foi orgulhoso, prepotente. Você foi, isso mesmo. Eu perdi a cabeça com minha mulher. O Cauã ficou importunando. Eu peguei o cinto e perdi a cabeça. Deus perdoa. Deus está sempre pronto a perdoar. Pastor, o que eu fiz foi muito ruim. A atitude que eu tomei, eu pensei que não ia chegar nessas consequências. Sansão também pensou. Sansão está desde o primeiro capítulo pecando, e ele está só se esquivando. Isso mesmo. Uma hora a conta chega. Mas ela chega sempre arrodeada de graça. O cabelo de Sansão foi cortado, mas logo o Senhor fez esse cabelo crescer. Irmãos, na história da redenção, lembra disso. Lembrem-se disso. Na história da redenção, na história de salvação, na história do plano redentivo de Deus para nós, para o seu povo, a última palavra quem dá é a vida e não a morte. Sempre assim. E essa palavra é dura para mim. É dura. Porque a morte chegou na minha casa. E foi difícil. É duro. Mas eu não posso deixar
com que a morte seja uma realidade do meu coração, porque a palavra de Deus não diz isso. O que tem que ser uma realidade, um padrão de comportamento no meu coração, são as verdades que são explícitas pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz: pode haver morto, mas eu ressuscitarei. E um dia, por mais que morramos fisicamente, aquele que crer no Senhor, um dia será ressuscitado. Não é uma história sobre o erro, o pecado e a morte de Sansão. Mas é sobre a história do que Deus vai fazer a partir desse homem que peca, que perde a cabeça, que é viciado em sexo, que é cheio de prazer, e ele usa esse homem para falar bem assim: eu uso até ele, eu uso até eu uso até vocês, para cumprir o meu propósito de redenção, de salvar o meu povo. Não é sobre morte, é sobre vida. O nosso Senhor Jesus estava preso naquela cruz do Calvário. Assim como Sansão estava preso por uma corrente de bronze. Mas o Senhor resolveu ressuscitar o seu filho para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Talvez você nessa noite esteja lá no fundo do poço, como eu estou. Talvez você esteja com o coração cheio de culpa, cheio de ressentimento, amargura no coração. Porque Deus não fez como eu quis. Porque Deus não sei o quê, que nem um menino mimado. E Deus está falando assim: eu estou pronto para te perdoar. Vem cá. Vem para mim, tu que está cansado e sobrecarregado, e eu os aliviarei. Que Deus abençoe você. Que nós possamos ser fortes na palavra de Deus. Morte, pecado, comportamentos e desejos pecaminosos não podem guiar nossas vidas. Nós precisamos ser guiados pelo amor de Deus, pela ressurreição do Cristo e pela missão que Deus nos deu nessa terra. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Os presbíteros, queria chamar os presbíteros. Senhor bendito, nós colocamos nossas vidas diante de Ti. Porque quando nos deparamos e olhamos para os comportamentos que nós temos externamente, e passamos a olhar para o nosso coração, nós percebemos quão podre é o nosso coração, e o quanto que nós precisamos da ressurreição do Senhor. O quanto que nós precisamos do Espírito Santo do Senhor, nos fortalecendo, nos purificando, na batalha contra o pecado. Muitas vezes eu olho para os meus comportamentos, e eu sou positivo em relação a eles, eu os reafirmo, quando na verdade eu deveria os reprimi-lo, eu deveria olhar mais profundo ao meu coração, e entregar a Ti, e falar para o Senhor, e confessar ao Senhor os desejos pecaminosos, impuros, que tem no meu coração. Senhor Deus, sara Teu povo, sara o povo do Senhor, que tem amado excessivamente esse mundo, querendo proeminência, querendo fama, querendo salários, e enche o coração do Teu povo daquilo que o Senhor quer, que aquilo que o Senhor acha importante, aquilo que está no centro do coração do Senhor, seja aquilo que esteja no centro do nosso coração. O que está no centro do coração
de Hugo é ser medalhista olímpico, mas que dentro do nosso coração esteja a vontade, o desejo, o querer de glorificar o Senhor, o desejo de estar pronto a morrer por ti, o desejo de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-te. Esse é o desejo do nosso coração. Nos trata. Esse sermão não é sobre comportamentos, é sobre corações e sobre o evangelho do Senhor que muda corações, transforma o teu povo, traz palavra do Senhor nesse coração que está ferido, que sofre, que chora, porque é isso que acalma e acalenta o nosso coração. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém.